Olá, meus amigos, boa noite, domingo. Estamos aqui com o Toró de Parpite, aqui na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende. Sempre aqui encontrando com vocês, contando história, falando de pessoas que ajudam a construir Nova Resende, a história de Nova Resende. Tem contribuição, vem para Nova Resende e além de desenvolver coisas aqui, ajudar o progresso, também tem a sensibilidade social e trabalha em projetos sociais e faz coisa. O nosso convidado de hoje, eu estava devendo muito tempo essa entrevista, tem perfeitamente esse perfil. Como nós, saiu daqui cedo, foi para São Paulo, fez carreira lá muito bem, depois voltou para aqui, é um grande empresário aqui hoje, empresário pioneiro em várias coisas. E a gente está aqui hoje para bater um papo com a gente. É o Jorge Martins, o Jorge da Porcília, senão ninguém vai saber quem que é. Jorge, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite, estar aqui hoje. Que prazer estar aqui com você. Eu que agradeço o convite, certo? Principalmente sendo você uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, uma estima. Obrigado. Eu estou aqui para responder algumas perguntas e contar algumas histórias. História tem muito. Ô Jorge, com 11 anos você foi estudar fora de Nova Resende, naquele tempo você tinha que sair cedo daqui, né? Com 11 anos eu fui para estudar na escola agrícola, mas tinha aquele preconceito que uma criança estudava na escola agrícola, estudar para puxar enxada. Isso não soou bem na cabeça da minha mãe. Aí eu fui mandado para Passos, que fiz admissão e fiz contabilidade em Passos, fiz o estudo médio em Passos, depois eu fiz contabilidade em Ribeirão Preto, e depois eu fui para São Paulo. Quer dizer, sair de Nova Resende, na verdade, você saiu com 11 anos. Com 11 anos eu saí da minha casa. Sei, dos pais. Nunca mais morei com a minha família, com os meus pais. Eu mais tarde, com 17, mas a mesma história. Fui para São Paulo. E aí você foi para São Paulo, chegou lá, luta dura. Quando eu saí, meus pais foram para São Paulo primeiro. A minha mãe foi para São Paulo, foi operada lá do coração. Naquela época era um mito, o Dr. Zerbini, que fazia a operação, que fez o primeiro transplante, e ela veio a falecer. Eu estava no Exército. Certo? Essa história é muito boa. Eu estava no Exército quando a minha mãe faleceu, e a minha mãe tinha dois nomes. Ela chamava Porcila e Faustina. Foi batizada como Porcila e registrada como Faustina, e foi internado na Beneficência Portuguesa em São Paulo. E foi internado como Porcila, porque quando a gente viajava tinha um documento que chamava salvo-conduto. Que o delegado dava. O delegado dava. E ela foi para São Paulo com aquele documento chamado salvo-conduto. Internou na Beneficência Portuguesa para fazer o transplante, para fazer a operação do coração, com o Dr. Zerbini, que posteriormente até eu vim trabalhar com ele, com o Dr. Zerbini, na Beneficência Portuguesa. Sim. E veio a falecer. E como é que a gente consegue tirar num hospital... Mas aí, quando fez a documentação dela, fez com o nome de Faustina. Fez como Porcila. Internou como Porcila. O atestado de óbito foi Faustina. 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 Então, como é que a gente tira uma pessoa internado como Porcila Maia Martins... que era o salvo-conduto? Que era o salvo-conduto. E o nome dela era Faustina no documento. Faustina Maia Martins. Aí, como é que faz, como é que não faz? E eu estava no Exército. Você estava lá em Quitaúna, né? Quitaúna. Lá em Osasco. Osasco, 4º Regimento de Infantaria. Sei. Fui militar no 4º Regimento de Infantaria. Aí, liguei, tinha lá o pessoal... o coronel Lepiani era de Passos, de Guaxupé, da família Lepiani de Guaxupé. Sim. E eles foram lá com um caminhão e nós conseguimos tirar a minha mãe lá de dentro. Sequestraram a sua mãe? Sequestramos a minha mãe, trouxe para Nova Resende, o sepultamento foi aqui, veio o caminhão do Exército, quem na época... lembra, foi sepultado aqui até com honra militar, porque o filho militar foi... e depois houve um processo, só que no Exército Brasileiro não tinha nenhum militar que a mãe chamava Porcila. E tinha um militar que a mãe chamava Faustina, que era o documento certo. Então,
Nós tiramos, levamos e não... Sequestraram a sua mãe lá no coisa? Naquele tempo, na tempo da ditadura, os militares mandavam pra caramba, cercava tudo, tirava e ia embora. Tiramos e viemos. E foi à embora. noite que chegou aqui, não foi? Foi. Acho que foi o primeiro sepultamento à noite na resenha, não? Não, aí ela veio... Não teve sepultamento à noite. Não. Foi, Então isso já é folclore. eu tinha casa aqui, Sei. aí foi para minha casa, mas eu tinha um tio, Alcides Tomé, Lembro. foi e levou a minha mãe para ser velada na casa dele. Sei. Ali na descida ali? Na descidinha. Onde Zé Vito mora hoje? É onde o Zé Vito mora. Perfeitamente. E o velório foi ali da minha mãe. Uhum. Você também conviveu com o Jatene, né? Você tem uma história boa lá nesse quartel com o Jatene, o grande Adib Jatene, não tem? O Adib Jatene, eu estava fazendo curso de sargento e a gente ocupava a função de oficial de dia no quartel. Seu. E o Adib Jatene era médico, o que criou hoje, que faz transplante, tem um hospital em São Paulo. O hospital do Incor lá, é ele que é o cara que deu a ideia e fez tudo, né? Isto. É. Eu estava como oficial de dia no quartel e houve uma febre entre os militares e ele era aspirante. Não era tenente ainda, era aspirante. Sei. É uma estrelinha Sei. sem ser preenchida, Sei. chamava aspirante. Uma estrelinha vazia. Uma estrelinha vazia no ombro, não era ainda tenente. E ele pediu uma remoção para que fosse levado os militares para o hospital militar. Eu, como oficial de dia, cedi a ambulância, autorizei a ambulância e naquela época não era assim. Você autorizou, você tinha autonomia, eu era oficial de dia. Você ligou para o coronel pedindo autorização? Não. Então, cadeia. Aí eu tive o prazer, é muito cômico, mas eu tive o prazer de ficar no Exército. Claro que eles não fecharam a porta, Sei. com o Adib Jatene. Dois presos. Os dois presos. Dois responsáveis que liberaram uma coisa. Um que pediu, outro que liberou. Isso. E foi por isso que eu saí do Exército. E ele também saiu. Vamos voltar para Nova Resende. Você veio para Nova Resende, você ficou em São Paulo muito tempo. Fiquei. Até nós antecipamos, eu morava em Passos. Quando eu fui para São Paulo, foram muitos os meninos daqui. Eu morava na Rua da Glória. Fui trabalhar na Beneficência Portuguesa. Trabalhei com a equipe do Zerbini. Eu fiz um curso. Hoje não existe mais esse curso, chamava farmacêutico provisionado. O que fazia os farmacêuticos provisionados? Manipulação, soro fisiológico, gripe fisiológico, era tudo manipulado no próprio hospital. No próprio hospital. A gente embasava ampola de remédio, certo? Eu embasei o primeiro antibiótico, que era gentamicina, que podia ser aplicado na veia, certo? Que foi a pedido do Zerbini que importou esse antibiótico. Sei. Mas você ficou, depois da Beneficência, você foi trabalhar onde? Você foi para Gillette, você trabalhou na Gillette um tempão. Eu trabalhava na Beneficência, e trabalhar em hospital é plantão sábado e domingo. Menino com... Jornalista também é assim, não reclama não. Menino novo, já tinha um Jeep 4 cilindros, certo? Já meio boizinho, usava cabelo... Black Power, não, Black Power, no estilo Black Power, né? Aquele cabelão assim, né? Calça, cabelo cheio, calça boca de sino. Boca de sino, sapato carrapeta. O sapato carrapeta, então era... E tinha um Jeep, e andava naquela Paulista. Aí eu cheguei à conclusão que hospital para mim não era o ideal. Não estava curtindo a vida. Não estava curtindo a vida. Aí eu fui trabalhar na Gillette, trabalhei na Gillette, fui transferido para Curitiba, lancei desodorante Avanço, Presto Barba, fui gerente de vendas, Isqueiro Cricket. E tem uma coisa até muito interessante, eu morei em Curitiba 1 ano, era noivo, e fiquei 1 ano em Curitiba. E já era noivo da minha esposa, agora. Ela é de São Paulo? Ela é de São Paulo, nasceu na Barra Funda. Sei. Eu até vou inverter um pouquinho, fazer uma pergunta para você. Eu fiquei 1 ano em Curitiba.
Quantas cartas eu mandei para minha esposa? Deve ter uma por semana. Não, 365 cartas. Um por dia. Foi um por dia. O hotel era ao lado de uma... Posto de correio? Um posto de correio, Então, todo isso dia. que era amor. É. Não dá tempo para ela nem pensar lá. Também depois disso, só foi as 365. Nunca mais escrevi uma carta. Ô Jorge, da Gillette você resolveu ir para Nova Resende? Você fez muita coisa na Gillette, né? Você teve lá, você viveu grandes momentos lá na Gillette, lançando o Presto Barba, essas coisas tudo, né? É, eu fui vendedor, gerente de vendas. Aí, como pediram para mim ser transferido para o norte, para ser gerente de vendas do norte do país, eu, recém-casado, com 2 filhas pequenas, a Roselaine e a Porcila, eu resolvi sair, não aceitar o convite. E fui mexer com supermercado. Eu tive supermercado em São Paulo. Você morava onde em São Paulo nesse tempo? No Itaim. Ah, no Itaim. Não no Itaim Bibi, Itaim Paulista. Ah, no Itaim Paulista, lá na Zona Leste. Na Zona Leste. Daí, sei lá, Cidade Tiradentes, São Miguel, por ali afora. E estava com um bom sucesso, cheguei a ter 3 lojas. Sei. E por problemas de família, fiz uma casa aqui em Nova Resende para passar fim de semana. Só que Zona Leste, o Itaim, era bem pesado. Bem fim de mundo. Bem fim de mundo. E problema de assalto e sequestro, certo? Era para sequestrar minhas filhas e aqueles dias minhas filhas não foram na escola e foi o carro que a gente tinha, levou os filhos do meu sócio e não levou minhas filhas. Eu tive que levar, não sei porquê, não me lembro, e foi sequestrado. As filhas do seu sócio? A filha do meu sócio. Olha, não é fácil de pensar que poderia ser sido as suas filhas, certo? Na época eu tinha já as 3 meninas, a Roselaine, a do meio, que é a Porcila, ela não gosta que chama filha do meio, ela fala que é a caçula, sim, mas na realidade a caçula é a Cláudia, sei, certo? E aquilo me deixou um pouco assustado. Voltar para o lugar calmo. E voltei. E estou aqui há 38 anos. Né? Jorge, na questão, você é pioneiro na questão de informatização de empresa aqui, né? Você é o primeiro cara que percebeu que tinha que usar tecnologia aqui, né? A primeira loja, o 7 Estrelas, até muita gente me conhece por Jorge 7 Estrelas. Não, todo mundo te conhece por Jorge 7 Estrelas. Eu trabalhava em firma multinacional, eu vi a necessidade de informar a minha firma. Mas como era difícil, aí eu e o Toninho Baquião, nós fomos fazer um curso de hardware. Sei. Em Passos. Sei. E nessa época eu implantei, informatizei a minha loja. Não fui o primeiro a informatizar. A cooperativa informatizou primeiro, mas ponto a ponto. Sei. Agora, com rede, com mais de 3 computadores, eu fui o primeiro. Sei. O 7 Estrelas foi o primeiro. Sei. E depois também você foi pioneiro em venda de internet aqui, né? Você está nessa história faz muito tempo, né? A minha loja virtual tem mais de 25 anos. Olha. O 7 Estrelas hoje atende 350 cidades. Nós começamos em Rondônia, certo? E vamos até parte do Paraná, sul de Minas. Onde tem café, o 7 Estrelas é conhecido. Sei. E toda a tua estrutura de loja de equipamento está voltada para a cafeicultura? Cafeicultura. Muita gente, às vezes, em Nova Resende não conhece o 7 Estrelas. Nós temos 8.000 itens. Desses 8.000, nós produzimos mais de 800 itens. Sei. Nós fabricamos todas as peças da Andrea, da Pinhalense, da Paline, da Paline e da Pinhalense. São peças que têm mais de 10 anos, a gente pode copiar.
Agora Brás, Frederic, Cali, Limeira, essas também eu fabrico as peças, tercializo e fabrico. Sei. Então você tem uma linha de produção grande aqui. Tem. Nós veio até a necessidade na época, Nova Resende vinha evoluindo e eu achei que deveria fazer alguma coisa diferente. Sei. Sair fora da rotina e Do normal. no normal. E começamos. Sair fora da caixinha, do quadradinho. E comecei com um produto indo em Limeira. O senhor Oswaldo Baquião, que me pediu, eu falei, eu vou começar a trabalhar com peças de máquina de café. Sim. Porque quando começou a parte de máquina de café aqui, A industrialização da cafeicultura. tinha que buscar em Limeira. E incentivo dos cafeicultura, eu comecei a trabalhar. E fabricar também os... Sei. E aí veio a loja virtual, que já era uma ferramenta boa há 25 anos atrás, agora está sendo muito melhor. Hoje, 70% das minhas vendas são da loja virtual. Sei. Você também percebeu muito cedo a necessidade de fazer a loja andar, né? E para tudo quanto é feira. Você é presença em feiras brasileiras, né? Na área de cafeicultura você é conhecido. Na área de loja, de feiras, eu faço feira em BH, na Expo Minas, que a gente exporta um pouquinho para a África. Sei. Alguns produtos que foram... Moçambique, você exporta para Moçambique, não? Para te ser sincero, mas na África, no local lá que foi a Andréia exportou as máquinas para lá. Sei. A cidade em si, como eu quase não cuido da parte de venda... Não tem problema. Então, aonde foi exportado a máquina Andréia, eu vendo alguma coisa. Você vende reposição. Vende reposição. Mas você faz feira para todo lado. Eu faço feira BH, faço Jacarezinho. Na região aqui, eu começo em Poços de Calda, Cabo Verde, Botelho, Campestre, Três Pontas. Guaxupé, Três Pontas. Guaxupé é o teu ponto. A FEMAGRE é a top nessa cadeia para você. Uma das melhores feiras da cafeicultura é a FEMAG. Sei. O Jorge, o teu pai gostava de mexer com as coisas, fazer umas coisas diferentes também, não gostava? Meu pai era aventureiro também. Aventureiro, né? Aventureiro, lembro muito bem disso. E tem uma história que pouca gente sabe, tá? O pai do Jorge tem uma fábrica de Guaraná aqui em Nova Resende. Não teve? Teve. Essa história é boa. Meu pai, há 60 anos atrás, ele tinha uma fábrica de Guaraná e tinha o Guaraná São Jorge, que era embasado. Em tua homenagem. Só pode ser em minha homenagem. Lógico, né? Só podia ser filho Jorge, Jorge, São Jorge. Oh, puxa saco, hein? E aí ele comprava... Fazia só na garrafa de cerveja. Embasava naquela garrafa de cerveja. Lembro muito bem da fábrica. Os tanques de Guaraná lá, adorava ir lá. Ele comprou aquelas garrafinhas pequenininhas. Ele foi no leilão, não foi no negócio desse? Eu sei que ele comprou. Ele leiloou, lembro dessa história, que ele leiloou um saldo de garrafa lá, que era uma quantidade enorme. E ele foi e rematou aquelas garrafinhas pequenas, e ele falou assim, Guaraná São Jorge, como é que eu vou fazer para pôr o nome? Presta atenção nessa história. Aí ele pôs o nome de Piquitito. Era o São Jorge Piquitito. Piquitito. Então, Guaraná Piquitito nasceu em Nova Resende. Às vezes, falar e contar a história para alguém, o cara falar assim, como se diz, jogador de truco. 6 milho. 6 mil. Mas aqui, a Nana do Pedro Rosa... Essa história eu lembro direitinho. A Nana do Pedro Rosa, quando casou, foi morar onde era a fábrica de Guaraná. E o Paulinho Ribeiro foi que meu pai vendeu a fábrica de Guaraná e ele que levou. Isso há 60 anos atrás, o Paulinho Ribeiro tinha caminhão e levou a fábrica. Então, o Guaraná Piquitito teve origem e início em Nova Resende. E não foi um cara de Monte Santo que comprou a fábrica? Foi. Porque depois o meu tio comprou essa fábrica. Ela foi... Comprou parte dessa fábrica, o tio Pascoal comprou. Ela foi levada para Monte Santo. Isso, então. Monte Santo é terra do Guaraná Piquitito. Então, muito
Nova Resende, o Guaraná Piquitito nasceu na... Vamos cobrar royalty lá do Guaraná Piquitito. Ô Jorge, quero falar uma outra coisa para você que eu acho muito interessante. A tua família, a tua participação voluntária em atividades. Você é maçom, você tem um trabalho na maçonaria, mas você é muito presente nas questões sociais aqui. Uma família muito ativa, muito participativa nas coisas sociais, voluntários. Eu acho esse negócio muito interessante. Da onde vem isso, você acha? Eu acho que é de família mesmo, certo? A gente tem os princípios. Quando eu vim para Nova Resende, eu fiz o ECC em São Paulo, quando foi fundado, na Pompeia, em 75 foi criado. Eu fiz na igreja de São Camilo. Fiz o primeiro ECC em São Paulo. Depois foi criado o cursilho em Nova Resende, que eu fiquei 6 anos na parte da ASA, certo? Aí depois eu passei para o... A ASA é a Associação de Assistência Social aqui da Igreja Católica, que faz um trabalho muito importante, de cesta básica, de acolhimento de pessoas, de atenção para a família. Eu fiquei 6 anos lá, certo? Depois fizeram um convite para mim para entrar na maçonaria. Maçonaria é filosófica, filantrópica, e por filantropia eu fui para a maçonaria. Então a gente presta algum serviço à comunidade, certo? Lembrando que... tem uma tradição que ele faz a festa das crianças aqui, que é um negócio muito bonito. É maravilhoso, eu conheço essa festa, já fui lá, vi nos bastidores, vi a família inteira, as pessoas trabalhando, fazendo doce, fazendo bolo, isso é muito bonito, aquela história é linda. Aquela criançada na rua comendo deve ser um prazer maravilhoso, aquela mesa, aquele negócio, né, Jorge? Quanto tempo você está fazendo? Eu fiz essa festa durante 10 anos seguida. Depois, por um problema, às vezes, de atrapalhar o trânsito, eu parei 5 anos. Aí eu voltei novamente, fiz 2 anos, entrou a pandemia. Eu parei, mas eu pretendo, não esse setembro próximo, no outro, eu fazer. Então você tem que fazer 2 no ano, porque você está devendo 2 da pandemia. Você faz 2. Esta festa não é uma festa religiosa, é uma festa para criança que gosta de doce. Sempre foi visada e falado isso. Para as crianças, para todas as crianças. É uma festa ecumênica, doce para todas as crianças, para todas as religiões. É muito bonito, né, Jorge? E vocês fazem doce para muitas crianças. A gente fazia 2 mesas, 2 portas de bolo, certo? Essa última vez nós fizemos 3 portas de bolo, compra doce. Porta de bolo, você quer dizer, deita uma porta e faz um bolo em cima? 3 portas. Eu nunca tinha visto porta com medida de bolo. Só coisa de Nova Resende. Põe o bolo e mede ali o bolo. Se o cara levar uma porta, janelinha, nem pensar. Não, nem pensar. Mas é muito bom esse trabalho voluntário. A gente cresce. Faz bem pra gente, né? Faz bem pra gente. Faz bem pra gente. Ô Jorge, tô te devendo um galho ganizé, você lembra disso? Pois é, senhor. Você aproveita e cobra aqui no ar. Já fui atrás de um galinho pequenininho, agora já sei onde eu vou arrumar um galo ganizé pra você. O Jorge gosta de galo ganizé. Os guardas dele lá é o galo ganizé lá. Diz que a gente vai chegando numa certa idade e a gente começa a fazer... Com manias esquisitas. Galo ganizé. Eu gosto de galinha ganizé. O Jorge foi muito meu amigo na infância, eu ia muito lá pra casa dele. Ele gostava de andar pra aquelas hortas, descia por ele abaixo, saía lá no Zé Passarinho, lembra disso? Lembro. Saía lá pra aqueles fundos tudo ali. Num bom tempo, né? E você ainda tem uma boa militância no trabalho dele. Domingo passado você estava ali servindo na festa do folclore. Você e sua mulher entregando marmita, garfo pro pessoal lá. Eu acho muito bonito isso, essa disposição, tirar tempo da tua vida para ajudar as pessoas. Eu acho que cresce a gente e deixa a gente mais leve e a gente vê o outro lado da nossa vida. Certo? É muito bom. Eu acho que trabalho voluntário todo mundo deveria fazer, que traz faz bem pra gente. Faz bem pra gente. E acho que o mundo olha diferente pra gente também. A gente também não pode ter essa expectativa de olhar que o mundo não olha nunca direito pra gente, né? A gente, ainda mais cidade pequena, né? Ô Jorge, a gente tá chegando
perto do final aqui, o que você quiser falar, alguma coisa que nós não lembramos aqui, tocar, entendeu? Quero agradecer a tua vinda aqui, foi bom, contamos história aí. Eu acho que eu estava esquecendo, e se eu não falar, eu vou ser cobrado. Sei. Então fala aí. Certo? Eu sou casado há 48 anos. Tem que falar o nome da sua mulher, o nome das suas filhas, dos seus genros, o nome dos netos, porque senão todo mundo chega, vai ficar todo mundo assistindo o programa. Eu falo para todo mundo que vem aqui, fala de quem você é filho, eu falei isso para você antes, não fizemos no começo, de quem você é filho, quem são os seus avós, e depois situa você aqui para Nova Resende, e depois fala, não, tem que falar isso aí, isso foi uma falha minha não ter perguntado. O meu avô é o João Carro. João Carro. João Carro, casado. Irmão do Luiz Carro. Irmão do Luiz Carro, casado com a Rosa. Eu sou da família O teu avô Carro. também era espanhol, porque o seu Luiz Carro era espanhol de berço, né? Já tinha vindo da Espanha, para que não tinha, mas ele tinha uma voz, ele tinha uma pronúncia. Ele era, acho que ele era casado com uma espanhola e pegou um pouco o sotaque, se não me engano. Mas eles tinham o João Carro, a Rosa, que era minha avó, por parte do meu pai. Por parte da minha mãe, a minha mãe era dos Madeira e dos Maia de Passos. Sei. A minha avó, Dona Zina, de Bom Jesus. Os Maia que chegaram até lá na Austrália. O do Tião Maia. Assim falava a minha bisavó. São os mesmos Maia. A minha bisavó falava que conheceu o Tião Maia. Então tem tradição de mexer com boi. Mexer com boi. E aí? E eu sou casado com Roseli. Ela tem um apelido de Rose. Ela nasceu em São Paulo, na Barra Funda, certo? Qual a Barra Funda? Do lado de lá da linha do trem ou do lado de cá? Do lado de baixo da linha do trem. Perto da Rua do Bosque, por exemplo? Paralelo com a Rua do Bosque, em frente ao Cunhaque Palinha. Sei, perfeitamente. Conheci ela tinha 16 anos. Ela é corajosa, está até hoje. Está até hoje, aguentando eu. Parabéns, hein, Rose? Nós estamos 48 anos de casado, há 53 que conhecemos, certo? Ela, quando veio em Nova Resende, pela sua primeira vez, o asfalto estava terminando o asfalto até Itobi. Saía de Casa Branca. Lembro muito bem disso. De lá para cá, estrada de terra. Mococa, estrada de terra. Muito bem. Certo? Veio num Fusquinha 66 que eu tinha, vermelhinho, certo? Eu tenho 3 filhas. A mais velha, Roselaine, que é professora, foi professora de matemática, agora não está lecionando. A Porcila é assistente social do CRAS. E a Cláudia é fonoaudiólogo, trabalha na região, trabalha em Bom Jesus, Alpinópolis, Carmo. Fala o nome dos netos. Os netos eu não vou falar, senão eu vou acabar esquecendo. Então não fala não. São muitos. Eu tinha 4 netos, de uma hora para outra passou para 8, porque 2 filhas tiveram gêmeos. Então não fala não, que não dá confusão. Fala os netos aí, tá entendendo? Isso. Tá bom. Fez muito bem. Nós estamos aqui em Nova Resende, certo? Gosto daqui, minha terra natal. Quando voltei, tive dificuldade, porque a gente estava acostumado em São Paulo. Adaptação é difícil. Ainda a gente tem adaptação. Mas depois a gente vai mudando, vai aprendendo. Viajo demais, certo? Fiz uma proeza esses dias agora, fui na Aparecida do Norte a pé, andei 300 e poucos quilômetros. Conheci um menino esperto pra caramba na história, depois você conta essa história, né? Eu até conversando com o Luizinho, quando a gente sai, a gente tá andando, eu encontrei um menino na beira da estrada que me ofereceu água e banheiro. E tudo bem, nós estávamos andando, nós éramos em 13, eu estava com 2 moças, a Andresa e a outra, eu me esqueci o nome dela. Tem importância. E o menino ofereceu o banheiro e ofereceu se queria água. Nós entramos, o banheiro muito simples, quebrado, soldado com durepox, já umas vasilhas d'água na lateral.
E eu fiz mau juízo do menino. Eu falei assim, menino quer dinheiro. Menino, ele tá com o marco de Nossa Senhora Aparecida perfeito aí, né? E ainda falou ainda para mim, eu fui buscar água para você, porque Nossa Senhora que mandou. E eu falei assim, quer aplicar um 71 em mim. Vai. Me ofereceu água, fez eu trocar minha água que eu estava na garrafinha, certo? E na hora de ir embora, eu peguei, tinha R$20 no bolso, dei os R$20 para ele. Esse menino virou assim para mim, eu acho que você não entendeu nada que eu fiz. Nossa Senhora que mandou eu buscar água e Nossa Senhora mandou eu dar água para vocês. Então eu não aceito o dinheiro. Eu estou precisando do dinheiro, mas Nossa Senhora que pediu, eu não vou aceitar esse dinheiro. Então a gente às vezes faz mau juízo de uma pessoa, pelo um bem que ela quer fazer pra gente. A gente é tão desconfiado do então, mundo. É tão desconfiado que a pessoa que o menino queria aplicar um 71 em mim. Quando uma pessoa quer fazer uma coisa boa. Então, que serviu de lição para mim, que quando uma pessoa vem conversar com a gente não receber ele já com pedra. Espera primeiro, vamos ver. Escuta o que ele tem para dizer. Escuta o que ele tem que falar. E foi uma lição para mim, certo? E aí, saindo, o menino pediu, falou assim, eu só queria pedir uma coisa para você. Eu falei, pois não. Ele falou que você rezasse por mim, porque eu quero ser policial militar e eu quero entrar na polícia. Então reze para mim. Para me virar policial. Virar policial. E você tem rezado para o menino? Tenho. Faz muito bem. Eu rezei lá na Aparecida, pedi, e pretendo se um dia passar lá nesse local. Bater continência para ele. Bater continência para ele. Tá certo. Tá vendo? Encerramos aqui com o Jorge. Jorge, muito obrigado. Um prazer, uma conversa muito boa. Você apresentar um pouco mais da tua história para as pessoas, contar aqui a história. E o pessoal que não mora em Nova Resende, que vê muito esse programa, que sempre fala comigo, tá aí a história do Jorge, nosso amigo Jorge da Porcila, lá de cima. Morava ali perto da venda do Zé Fernandes. Costureira. Porcila costureira. Tinha escola de corte de costura. Tinha escola de corte de costura, é verdade. Uhum. Será que é a primeira escola de corte de costura de Nova Resende? Porcila. Capaz que você tem que pesquisar essas coisas. Era cortado, dava diploma da Vogue. Muito bem, tá vendo? Quanta história estamos descobrindo aqui. Então, meus amigos, muito obrigado pela companhia de vocês aí, mais uma vez aqui no domingo à noite, no Toró de Parpite, aqui na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende. Jorge, muito obrigado, foi um prazer essa conversa aqui, fiquei muito feliz de te receber aqui, tá bom? E como sempre gosto de encerrar o programa aqui, vamos fazer isso. Viva Nova Resende! Viva a Vila dos Cafezais! Viva Nova Resende! Viva a Vila! Obrigado, abraço, até semana que vem. TV Resende Web. Apoio Sancil Contabilidade, consultoria financeira para o seu negócio. Loja Daval, moda e acessórios. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Vaguinho Vidros, qualidade e experiência. Ligiane Correia, decorações, flores e presentes. Café Petúnia, o bom da vida é tomar um bom café. Alto Posto Vila Petro, nosso combustível te leva mais longe. Centro Automotivo JKE, o mais completo da região. Guerreiro Sucatas, ajudando a população e colaborando com o meio ambiente. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas. Nova Noiva, a loja da Luísa.